começo mais ou menos do episódio, a gente perguntou para você os clubes com a pior saúde financeira no Brasil. E para meu desespero, mas eu já esperava um pouco, o primeiro clube que você citou foi o meu, que foi o Corinthians, né. Então, para eu terminar esse episódio, talvez um pouco mais esperançoso, não por essa notícia que saiu ontem, né, que, mais uma vez o Corinthians foi acionado, né, na justiça, dessa vez pelo Paulo Pitombeira, empresário, por estar devendo aí 24 milhões de reais por 4 jogadores. 3 jogadores, na verdade, né, o Luan, Roger Guedes e Veríssimo, e o treinador, o Fábio Carille. E a intenção do Corinthians é incluir essa dívida na RCE, um plano que o Corinthians fez para pagar a dívida parcelada por 10 anos. Para o pessoal que está em casa, explica o que é RCE, de uma forma geral, e pensando no Corinthians, né, com uma dívida aí de praticamente 2 bilhões e meio, mas também um time que tem um faturamento muito alto, uma receita aí de 1 bilhão, provavelmente vai bater de novo agora, né, de 2024, em 23 já bateu 1 milhão também, 1 bilhão, desculpa. É o melhor cenário, a melhor alternativa para um time como o Corinthians, olhando essa situação, a RCE? É uma delas, né? A RCE é o regime centralizado de execuções, você pega as dívidas cíveis, né? Você tem trabalhistas, cíveis, e coloca todas dentro de um pacote. Entrega na mão do juiz e você combina, tem um acordo que é, no caso do Corinthians, 4% das receitas recorrentes, elas servem às dívidas. Então você pega lá todo mês, 4% do que entrou de receita, vai para lá e distribui por todas as dívidas que estão listadas ali, né? Tem uma ordem, enfim, tem uma sequência, e com isso você direciona de fato 4%, vai pagando, e todo mundo tem que entrar nesse fluxo. Se ele vai levar 5, 10, 15 ou 20 anos, paciência, né? Pela lei da SAF, você tem 6 anos, podendo esticar por mais 4. Mas o clube não está sujeito à lei da SAF. Eu não sei como foi feito o acordo. Se ele vai ter esses 10 anos para pagar ou se ele vai ter o tempo que for necessário. Então, para o clube, é uma forma de se reestruturar. Qual que seria a outra? Pedir uma recuperação judicial, cujo impacto pode ser positivo no curto prazo, mas pode ser muito negativo no longo. É porque a dívida pode ser tratada do ponto de vista judicial, de recuperação judicial, é a mesma da RCE, né, que são as cíveis, as trabalhistas, porque, no fim das contas, imposto você não consegue muita coisa a não ser alongar um pouco. Dívida com outros clubes, especialmente os clubes que são regidos, enfim, sobre FIFA e mesmo CNRD, se o clube não quiser, ele vai e te bloqueia, né, você precisa pagar, ele vai lá e bloqueia, cria um transfer ban. Então, essa não tem o que fazer. As dívidas com agentes são questionáveis. Pode ser que a gente consiga na justiça, na FIFA ou na CNRD, algum tipo de dor de cabeça. Mas é o jeito que o clube tem para tentar corrigir um problema estrutural. No caso do Corinthians, a gente está falando, acho que alguma coisa com 400 ou 500 milhões de reais, se não me engano, para ser tratado dessa forma. Só que tem a dívida do estádio, tem as fiscais, que já estão consumindo ali uns 70, 80 milhões de reais todo ano de pagamento. Enfim, tem dívidas com outros clubes. Ou seja, tem uma série de outros passivos que ainda precisam ser tratados. O que mostra que qualquer processo de renegociação ele é sempre difícil no clube de futebol, porque a característica das dívidas não é como numa empresa tradicional, que você tem boa parte dos problemas relacionados a dívidas bancárias ou com fornecedores que você senta, monta um plano de longo prazo, transforma parte em capital, enfim, você cria alternativas que podem salvar. No caso do clube de futebol, boa parte das dívidas não é tratável, né? Ela vai continuar virando um problema ali de fluxo de caixa, independente da alternativa que você use. Acho que é o que o clube tinha que fazer, foi uma boa alternativa. Agora, o problema todo é sempre o mesmo. Você não pode aumentar essa dívida, né? Você tem que começar a tratá-la e cuidar para que ela não aumente. Não adianta você ficar renegociando, se todo ano você tem que renegociar novas dívidas, né? Uma hora elas vencem. O longo prazo, em algum momento, vira curto e você tem que pagar. Então, o grande desafio, eu acho, do Corinthians aqui, até pelo começo do ano, com pouco investimento e tudo mais, é começar a tratar as dívidas e parar de aumentá-las. Se ele conseguir fazer isso, talvez ali em 5, 6, 7 anos, o clube tenha se enquadrado num nível razoável de endividamento, para não sufocar como está sendo sufocado agora. E lembrando que antes, né, do que aconteceu essa semana, a gente tinha tido semana passada
o André Cury, né, com outro processo acionando o Corinthians, se não me engano, um mês atrás também o Juliano Bertolucci, né, no mesmo contexto aqui de RCE. Então isso vai expondo, né, a complexidade do problema do Corinthians. O César falou aí de CNRD aqui no Brasil, tem os problemas do Corinthians na Câmara Arbitral da FIFA, né, algumas questões que são públicas já, né, a dívida com o Santos Laguna do México pelo Félix Torres, a questão envolvendo o Garro e Talheres, que também é bastante polêmica, o Matias Rojas, né, aquela granada que o Corinthians trouxe e mandou de volta embora alguns meses depois. Então, o Balbuena também, recentemente. O Balbuena, que teve, mas isso foi resolvido, né, teve um acordo lá com o Balbuena para evitar que o Corinthians tomasse o transfer ban. Então é muita questão complexa, um problema espinhoso para o Pedro Silveira, né, lidar lá, resolver junto com o time dele, né, que é bastante competente, tem um desafio bom na mão lá para gerenciar. Sabe que tem um problema que é... Eu estava até conversando com um clube essa semana, aí eu perguntei lá, estava discutindo dívida e tudo mais, perguntei da folha, o cara falou, tá 300 mil por mês. Não é um clube pequeno. Falei, mas tem encargo? Ele, não, é só o principal. O que você faz com encargo? Eu não pago. Aí eu falei, então, mas aquela dívida que está em 10, quando chegar no fim do ano, ela vai estar em 11. E no outro ano, em 12. E depois, você não resolve nunca, né? Ele tinha um ativo para vender, para tentar resolver. Eu falei, ou você resolve essa dívida e para de fazer dívidas novas. Mas eu não sou competitivo. Eu falei, tá bom, você vai quebrar. E o dirigente, o Pedro sabe bem, quando você fala da folha, o cara pensa só no salário, o cara não está nem aí para o encargo. Tá? Então, assim, esse encargo não é... Só que você vai acumulando, no tempo, você chega com uma dívida que ela fica gigantesca. A hora que ela começa a vencer, ela te pega pelo pé, né? E muitas vezes ainda tem a segunda derivada, né, César? Você está falando da folha, está falando do CLT, né? Imagem é outra conversa. Então... Isso, exato. Você falou do Rojas, Pedrão, quando o Rojas ali, explodiu a bomba ali que o Rojas ia sair do Corinthians, ele falou que ele não estava recebendo, e o Corinthians falou, não, a gente está pagando o salário. Ele falou, tá, o salário é baixo, e os direitos de imagem, né, que não está sendo pago, que às vezes é até o maior custo do jogador. Eu falei que era a minha última... Só mais uma coisa, nesse sentido. Claro, por favor. Vamos lá, eu também, o clube tem que pagar as contas, tá? Não tenho dúvida disso. Mas todo mundo que entra e aceita um contrato com um clube que você sabe que tem dificuldade em pagar, sabe o risco que está correndo. Não tem criança aqui, né? Ou a gente foi lá, assinou para receber, o cara não paga ninguém. Eu vou lá, eu vou receber? Não vou. Você sabe que você vai brigar para receber. Você sabe que você não vai receber o direito de imagem. Você sabe que você não vai receber o encargo. Então, assim, também a gente tem que começar a olhar o lado do agente e o lado do atleta, porque eles são parte do problema. Eu não vou assinar com esse clube. Pronto. Ele está me oferecendo 5 milhões por mês. Tá bom, mas você não vai receber. Você quer esperar que isso vire? E aí, quando começar a virar um RCE, quando começar a virar uma recuperação judicial, e o cara tiver que abrir mão de uma parte importante desse dinheiro que ele achou que ia receber, talvez caia a ficha de que os atletas também são parte do problema. A gente costuma tratar o atleta, né, porque o atleta é quem gera valor para todo mundo, né, como se fosse só um pobre coitado na história. Mas o atleta tem que saber, vamos lá, se alguém te contratasse, Marcelo, para trabalhar numa empresa muito boa, você ia correndo, né? Falou, putz, aqui eu vou trabalhar. Não, se contratasse uma empresa que sabe que está quebrada, que não está pagando e você aceita, você aceitar, você não aceitaria. Eu não aceitaria, né? Eu já recebi proposta de lugar que eu falei, eu não vou receber. É cargo de diretor, eu não vou receber, então eu vou colocar o meu nome em risco? Não vou. Assim, a gente também tem que cobrar dos outros stakeholders aqui um pouco de responsabilidade para evitar que essas coisas aconteçam. Então, só para ficar claro aqui que o clube é responsável, o atleta tem que receber, mas quando o atleta aceita o risco, então assim, vai reclamar na justiça.